Olá pessoal, vamos esclarecer algumas coisas ligadas aos diversos tipos de vacinas anti-Covid-19 disponíveis pelo mundo. Na verdade, nós temos mais de 20 vacinas ou que já estão em fase de aplicação, ou em fase de testes, de estudos. Não temos apenas 3 ou 4 vacinas, aquelas mais conhecidas no Brasil, por exemplo, mas temos inúmeras. Aqui estarei listando 11 vacinas, algumas mais conhecidas. E aí, antes da gente mergulhar no ensinamento, em cada ponto particular sobre cada vacina, sobre cada nação envolvida na produção, nos estudos científicos, a gente tem que entender o seguinte: para ser aplicada, enfim, uma vacina deve ser registrada ou receber a autorização para uso emergencial num país, no caso o Brasil, por exemplo, obtendo assim as certificações do produto. A fabricante da vacina precisa pedir essas permissões à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Mas veja só, então a gente a princípio acha que tudo depende da Anvisa. Nem sempre. Muitas vezes, antes da gente realmente ter qualquer pedido estudado emergencialmente pela Anvisa, a gente precisa ter à disposição um empenho de um governo, ter a capacidade de buscar, visitando o país, obtendo informações, buscando a negociação com os laboratórios específicos, visitando as instalações e aí se mostrando muito interessado para aí sim esta fabricante, esse laboratório, essa nação pedir à Anvisa essa permissão de uso emergencial. Bom, a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca, ou seja, a vacina da Inglaterra, deve ser fabricada e distribuída no Brasil pela Fiocruz, no Rio de Janeiro. O Instituto Butantan, em São Paulo, produzirá a Coronavac, da chinesa Sinovac. A Pfizer-BioNTech, uma parceria Estados Unidos-Alemanha, a Janssen, da Johnson & Johnson, estadunidense, e a Moderna, também dos Estados Unidos, associando-se também ao Instituto Gamaleya da Rússia, com a Sputnik V, são candidatas para fechar acordos com as fabricantes, mas os negócios só serão concretizados depois que a Anvisa conceder registros aos imunizantes. Com isso, temos 6 vacinas como principais candidatas no Brasil, em um universo de 9 principais vacinas pelo mundo, mas a gente, no decorrer de 2021, estaremos verificando uma 10ª vacina chinesa em meados de 2021 e uma 11ª japonesa, ainda sem previsão. Então veja bem, aqui eu estou listando 11 vacinas. Nós temos de 4 a 6 vacinas principais circulando aqui, especificamente no Brasil, com ampla possibilidade de serem aprovadas pela Anvisa. Mas antes da gente pensar numa vacina ser aprovada pela Anvisa, a gente tem que entender que existem decisões técnicas para esta aprovação. Será que uma vacina que tem a capacidade de ser armazenada em
70 graus negativos é uma melhor opção para ser distribuída por esse Brasil enorme. A infraestrutura do SUS não comporta geladeiras super modernas capazes de aguentar essas temperaturas extremamente baixas. Por outro lado, esta vacina, por exemplo, a Pfizer-BioNTech, ela tem se mostrado extremamente eficiente. Agora, nós também temos a questão de diversas outras vacinas que são armazenadas entre 2 e 8 graus, que são capazes de serem abraçadas pela rede do SUS, na expertise que o Brasil já tem na questão de vacinação em larga escala. Então, listando aqui algumas candidatas, a gente começa a falar sobre a questão da Coronavac, que ela é da farmacêutica chinesa Sinovac, onde a gente tem um interesse específico pelo governo de São Paulo, na fabricação especificamente no Instituto Butantan, com a questão da sua aplicação sendo administrada em 2 doses. Na verdade, a ampla maioria das vacinas existentes, elas acabam sendo em 2 doses mesmo, com exceção da Johnson & Johnson, que promete ser imunizada em apenas 1 dose. Sobre o armazenamento, a Coronavac pode ser armazenada sob temperatura de 2 a 8 graus, mesmo intervalo utilizado na rede de frios do SUS. A sua base de pesquisa foi usado uma técnica do vírus inteiro da Covid-19 inativado. O custo não foi divulgado, mas estima-se que esse custo não seja tão alto. O Brasil, especificamente a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, no Rio de Janeiro, mais apostou profundamente foi a vacina da Oxford AstraZeneca. A farmacêutica inglesa, de mesmo nome, AstraZeneca, tem o menor custo de todo o mercado, apenas R$20 em média cada dose, podendo o interesse, no caso então a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, no Rio de Janeiro, podendo ser administrada em 1,5 dose ou 2 doses. A isso ainda a ser confirmado. Exatamente esta foi a polêmica para a gente ter um atraso na implementação, no uso, na aprovação da vacina Oxford AstraZeneca. Porque a Universidade de Oxford, ela encomendou empresas que aplicassem as doses, e uma empresa fez o recomendável, aplicou 1 dose inteira, e na outra fase aplicou de novo outra dose inteira. Uma outra empresa, por um equívoco inesperado, na primeira dose, na primeira bateria de testes, aplicou 1 dose inteira e depois, por um equívoco, aplicou meia dose. E aí, a questão da eficácia, a questão da comprovação da eficácia, houve um cruzamento de dados que inicialmente se mostraram mais eficientes com 1 dose e meia, e aí houve essa discussão no mundo científico para determinar que eficácia, enfim, a AstraZeneca teria, em 1 dose e meia ou em 2 doses. E aí, com isso, houve um atraso, mas felizmente já estamos tendo o processo de finalização. No caso, na Inglaterra, já foi até aprovada. Estamos na expectativa de ser aprovada
aqui no Brasil, onde a expertise da Fiocruz, com toda a sua experiência de fabricação e distribuição de vacinas por esse país continental, vai ser de extrema eficácia, de extrema importância. Então esta foi uma das maiores apostas do Brasil, e o Brasil acabou tendo um atraso nesta polêmica de 1,5 dose, 2 doses. E aí, uma das grandes vantagens é que o armazenamento pode ser feito sob temperaturas de 2 a 8 graus, comportando totalmente na rede do SUS. A base de pesquisa foi sobre um vetor viral, ou seja, uma manipulação de um adenovírus, um tipo de vírus circulante em humanos que não prejudica nossa saúde, pegando uma parte genética do coronavírus, do Covid-19, e manipulando no interior desse adenovírus e fazendo com que este vetor viral ensine as nossas células, ao nosso corpo, a produzir defesas contra o Covid-19. Nós temos esse custo sendo a mais barata do mercado. É uma aposta enorme. A questão da Sputnik V da Rússia, no Instituto Russo Gamaleya, um grande interesse de imediato, se a gente regionalizar o estudo aqui na América Latina, por exemplo, a Argentina teve um grande interesse. E essa aplicação também é administrada em 2 doses, e é uma vacina que também é administrada entre 2 e 8 graus, e a mesma base de pesquisa, vetor viral da AstraZeneca, com uma pequena diferença. Foi pego um adenovírus tipo 2, ou seja, um tipo de vírus circulante em animais, por exemplo, em macacos, que não prejudica a nossa saúde. O custo também não é elevado, é um custo estimado em cerca de R$50. Então veja só, essas doenças, especialmente essas doenças mais exóticas, como ebola, como a Covid-19, por exemplo, são doenças que inúmeras vezes, são provenientes do ambiente natural. Ou seja, essas doenças são passadas dos animais, do meio ambiente intocado, para os seres humanos. Bom, e isso pode estar sendo acarretado pelo fato do ser humano, muitas vezes, destruir diversos ecossistemas, o meio ambiente, e muitos vírus e bactérias desconhecidos que estão ali presentes na fauna e flora, eles podem perder o controle e se espalhar, tendo maior interatividade entre os seres humanos. Ou seja, a destruição do meio ambiente não é em si só, por si só já é algo terrível, né? Que a gente precisa do meio ambiente para sobreviver, a nossa comida, a nossa água depende demais do meio ambiente. Mas, pensando tecnicamente na questão dos vírus, muitos vírus acabando com o meio ambiente ali intocado, naquele momento ali, diversos vírus, muitas vezes desconhecidos, podem se desprender, podem passar para a população humana, e é o que tem acontecido. Então, a Rússia tem feito um estudo num tipo de vírus, adenovírus tipo 2, circulante entre animais, no caso específico, os macacos. A Pfizer-BioNTech é uma união das farmacêuticas estadunidense Pfizer e alemã BioNTech. O interesse é diverso pela sua grande eficácia, porém, administrada em 2 doses, porém é uma vacina extremamente cara.
o custo estimado está em torno de R$100 cada dose, e o maior fator que pode vir a problematizar o uso desta vacina na rede do SUS é a questão de ter que se armazenar sob temperaturas negativas entre 70 graus, ou seja, 70 graus abaixo de zero. É realmente um fator extremamente impeditivo, dificultando a utilização na rede de frios do SUS. A sua base de pesquisa é através do RNA mensageiro, uma técnica diferente do vírus inativado da Coronavac, ou a técnica do vetor viral da AstraZeneca ou Sputnik, onde introduz-se mensagens colhidas do RNA do Covid-19 numa célula específica, fazendo com que haja nesta célula a criação de um mecanismo que no nosso corpo seja capaz de ensinar a conseguir combater o Covid-19. E essa é uma sequência genética assim criada em laboratório, que ensina as próprias células do corpo humano a produzirem proteínas parecidas com o SARS-CoV-2, ou seja, Covid-19. A Moderna, também uma farmacêutica estadunidense de mesmo nome, Moderna, com também um interesse diverso, também trabalha com esse tipo de pesquisa, base de pesquisa RNA mensageiro, também administrado em 2 doses, só que o seu armazenamento está em torno de 20 graus negativos, não são os 70 da Pfizer-BioNTech, são 20, mas mesmo assim 20 graus negativos. Isso também tem uma grande dificuldade para a utilização na rede de frios do SUS. Bom, aí nós temos o custo estimado desta vacina muito alto, quase o dobro da Pfizer-BioNTech, cerca de R$170. Também um fator que pode ser impeditivo para uma população de mais de 210 milhões de brasileiros. A vacina chamada Janssen, das farmacêuticas estadunidense Johnson & Johnson e da Bélgica Janssen, também é uma outra opção, com um interesse diverso pela sua eficácia, assim como a Pfizer-BioNTech e a Moderna. A sua aplicação é que tem um grande diferencial mundial, enquanto todas as outras são catalogadas em 2 aplicações. A Janssen, ela é administrada em apenas 1 dose. O seu armazenamento pode ser feito em temperaturas entre 2 e 8 graus. Isso é uma questão muito importante para a utilização aqui no Brasil, mesmo intervalo utilizado na rede de frios do SUS. A base da pesquisa é o vetor viral, manipulação de um adenovírus, um tipo de vírus circulante em humanos, ou seja, especificamente parecida com a Sputnik V, a AstraZeneca, e uma capacidade de armazenamento de temperatura de 2 a 8 graus. A questão do custo ainda não foi necessariamente divulgada. Temos mais uma vacina, a Covaxin, veja só, de uma farmacêutica indiana, Bharat Biotech. Não confunda com a BioNTech alemã. A Biotech, ela é indiana. Um interesse específico aqui no Brasil, ele não está partindo necessariamente de instituições governamentais, mas sim, principalmente através
da Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas, um grupo privado, tendo uma previsão de aplicação até meados de março. A sua aplicação também é administrada em 2 doses, ainda sem a eficácia totalmente comprovada, pois os estudos finais da vacina estão sendo findados. Já se sabe que o seu armazenamento, um fator muito importante, pode ser feito entre temperaturas de 2 a 8 graus, mesmo intervalo da rede do SUS, e sua base de pesquisa ela é semelhante à Coronavac, ou seja, pega-se o vírus inteiro do Covid-19 inativado. O custo ainda não foi divulgado. Seguindo a questão de uma outra vacina, a chamada Novavax, na farmacêutica sueco-americana Novavax, do mesmo nome, contém um ingrediente de uma planta indígena medicinal chamada quilaia, árvore de casca de sabão, por conter moléculas que espumam quando entram em contato com água e que se tornam um reforço para a resposta imune de várias vacinas. Ou seja, não é só a Covid-19 que usa esse recurso desta árvore indígena, quilaia, mas este recurso fitoterápico é aliado na potencialização de uma vacina que tem uma base de pesquisa a partir da produção de uma proteína específica a partir do genoma do vírus e a questão de se introduzir em uma partícula, ou seja, você faz com que uma célula específica receba essa proteína da Covid-19 específica e aí no nosso corpo terá a capacidade de ensinar a se defender contra o Covid-19. Nós temos uma outra vacina chamada de CanSino, uma outra vacina chinesa, ou seja, de uma empresa de mesmo nome, empresa chinesa CanSino, tendo a base de pesquisa o vetor viral, mesma base de pesquisa da Oxford, AstraZeneca, Sputnik V, Johnson & Johnson. Ela foi aprovada emergencialmente para uso entre militares chineses, mesmo antes dos estudos maiores de segurança e eficácia. Nos testes da fase 3, a CanSino é atualmente aplicada em mais de 40 mil voluntários no Paquistão, na Arábia Saudita e no México. São poucas as informações a respeito desta vacina, portanto é necessário aguardar maiores informações. A gente também tem, incrível, outra vacina que pode ser lançada pela China, a Valvax, do laboratório chinês de mesmo nome, Valvax. Deve começar a ser produzida em meados de 2021, tendo a base de pesquisa o vetor viral, não replicante, a exemplo da Oxford, AstraZeneca, Sputnik V, Johnson & Johnson e a CanSino. Nós também temos uma outra vacina. Quem achou que o Japão estivesse fora dessa corrida, nós temos a vacina japonesa Taraka Bio. Através da união entre as empresas biofarmacêuticas japonesas Andes Taraka Bio com a Universidade de Osaka. Ou seja, uma vacina japonesa baseada no DNA de proteínas de espículas encontradas na superfície do vírus. As espículas são aquelas protuberâncias mais elevadas, que são justamente as que são capazes de abrirem a porta
das nossas células para nos infectar. E aí, após injetar a vacina, acredita-se que o sistema imunológico de uma pessoa venha a desenvolver anticorpos que previnam a infecção. Bom, se a gente observar a legenda aqui feita com 8 cores, a gente pega a primeira cor, a verde, e vamos observar todas as nações envolvidas especificamente na produção em si das vacinas. Nós temos a incrível China, a Inglaterra, a Rússia, os Estados Unidos, muitas vezes insuperáveis, a Alemanha, a Índia, olha só, a Índia também, a Suécia e, por último, o Japão. Ou seja, nesse mundo globalizado tão desigual, não são tantas as nações assim que possuem capacidade financeira, técnica, que possa produzir estudos científicos. Nós temos aí um G7, o grupo dos 7 países mais industrializados, mais desenvolvidos do planeta. Nós temos aí o G20, se a gente pega os mais avançados, mais industrializados com os emergentes, que dos subdesenvolvidos são os mais avançados industrialmente, tecnologicamente, porém subdesenvolvidos, a gente tem o G20. Então, se a gente pegar 20 países, estende um pouquinho para 30 países, uns outros emergentes que, apesar de não estarem no G20, ainda possuem uma capacidade infraestrutural, técnica, muito maior do que diversos países extremamente pobres na África, na Ásia, inclusive aqui no continente americano. Ou seja, nós temos mais de 230 países, onde cerca de 30 países não são extremamente pobres. Ou seja, nós temos então 200 ou mais países extremamente pobres com uma capacidade extremamente inferior de produção industrial, tecnológica, onde as pessoas sequer não conseguem ter acesso à água, a esgoto, à infraestrutura básica de vida, como diversos países extremamente pobres. A grande maioria localizada numa região só, a África, um continente basicamente esquecido nesse mundo globalizado tão desigual. Essa é a crítica que fica aqui nessa aula, associando-se isso à geografia. Então nós temos a questão do interesse aqui no Brasil, nesse azul mais claro, as 2 principais vacinas que podem ser amplamente produzidas no Brasil, apesar de não termos a sua origem nacional. A Coronavac é a origem chinesa, a Oxford AstraZeneca é a origem da Inglaterra, mas elas podem ser amplamente produzidas. A Coronavac aqui no Brasil pelo Instituto Butantan em São Paulo e a Oxford AstraZeneca aqui no Rio de Janeiro, na Fiocruz. Também nós temos um terceiro interesse específico aqui no Brasil na vacina indiana, na Covaxin, interesse da Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas, uma associação particular. Se olharmos a cor laranja na questão das doses, vamos observar o quê? Nós vamos observar que amplamente as vacinas como um todo, elas são administradas em 2 doses, com exceção da Johnson & Johnson, que é administrada em apenas 1 dose. Se olharmos o vermelho, que é extremamente importante, ou seja, vacinas que conseguem ser armazenadas entre temperaturas positivas de 2 a 8 graus, ou seja, uma geladeira de um posto de saúde, a gente tem candidatas fortíssimas a serem usadas aqui no Brasil, como por exemplo a Coronavac, a Oxford AstraZeneca, a Janssen, a Covaxin, que são realmente temperaturas extremamente compatíveis com
o SUS. A gente tem também o azul mais escuro, uma técnica que utiliza o vírus inativado, que essa técnica ela basicamente vem aqui, ó, Coronavac, que usa o vírus inativado, e além da Coronavac, nós também temos a Covaxin indiana. Essas duas utilizam a técnica do vírus inativado. A questão mais utilizada do que o vírus inativado e mais utilizada do que as técnicas elaboradas sob RNA e DNA, a base de estudo mais utilizada no mundo é a questão em cima do vetor viral, onde nós encontramos a Valvax, a CanSino, nós encontramos a Janssen, encontramos também a Sputnik V, e a Oxford AstraZeneca, onde nós verificamos a manipulação de um adenovírus, no caso específico Sputnik V, um adenovírus tipo 2, que circula em macacos, por exemplo, e no caso das demais, como a Oxford AstraZeneca, por exemplo, e a Janssen, a gente utiliza o adenovírus circulando em humanos, que pega a informação do Covid-19, informação genética, manipula-se dentro desse adenovírus inofensivo para a população humana, ele em si, e aí ensina o nosso corpo a se defender contra o Covid-19. Para finalizar, nós temos outras técnicas que são especificamente relacionadas com o RNA mensageiro, que é específico da Pfizer-BioNTech, que tem um custo elevadíssimo, R$100 a dose, porém que tem um fator muito impeditivo. A sua armazenagem precisa estar em 70 graus negativos. É realmente um desafio muito grande ter supergeladeiras para conseguirem aguentar esse tipo de temperatura. E nós temos também a técnica do DNA, por último aqui o marrom, encontrada na japonesa Takara Bio, onde é pego o DNA de proteínas das espículas encontradas na superfície do vírus do Covid-19 e injeta-se essas proteínas para que o nosso corpo aprenda a se defender do Covid-19. E assim, esta aula teve a pretensão de esclarecer algumas curiosidades sobre determinadas vacinas disponíveis. Aqui eu citei 11 vacinas, mas nós temos mais de 20 pelo mundo. E a vacinação é extremamente importante. Quem estiver a fim de saber como é importante a vacinação, especialmente de crianças que acabam de nascer, os prematuros, então, o ser humano quando entra no mundo, ele não tem defesa nenhuma, então é muito melhor a gente proteger para que a gente não, com vacinas, para que a gente não tenha que ver o sofrimento muitas vezes, para que o corpo tenha que se defender de ataques de determinados vírus e doenças. A gente pode proteger as nossas crianças e nos proteger, nós adultos, com as vacinas. E aí, quem quiser estar interessado em verificar a questão de vacinação, especialmente de prematuros, como é importante vacinar crianças recém-nascidas, é só olhar aqui no link que está aparecendo, que eu também vou deixar no final da descrição desse vídeo, sobre um vídeo um programa no canal Futura que eu participei, falando sobre a vacinação de prematuros. Ok, pessoal?
E também não podemos nos esquecer de aulas aqui no canal que estão relacionadas à questão do mundo globalizado, à questão do mundo desigual, onde nós temos países ricos com alta tecnologia e países pobres basicamente sendo produtores de matérias-primas. Então também neste link que eu disponibilizarei na descrição do vídeo, nós também podemos verificar a relação desta aula, da disposição destas vacinas nesse mundo tão desigual, globalizado. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.